Há bilhões de anos, o Sol tem generosamente presenteado a Terra com sua luz. Ele é capaz de sustentar a vida, mas também pode ser destrutivo. Enquanto algumas criaturas se aquecem nos calorosos raios solares, outras são queimadas em poeira. Apesar de estar relativamente próximo à nossa Terra e de ser observado por milhares de anos, nossa estrela cotidiana ainda permanece em grande parte desconhecida, guardando incontáveis mistérios em silêncio. Estudar o Sol é uma tarefa difícil e meticulosa, mas é essencial para desvendar seus segredos. Quanto será que realmente conhecemos a estrela mais próxima de nós? Vamos explorar e descobrir os mistérios do cosmos. Em 21 de novembro de 2021, a sonda solar Parker, com apenas 8 anos de idade, encontrava-se a 500 mil de quilômetros de distância no espaço sideral, sendo essa sua aproximação mais próxima do Sol até então. Essa sonda foi a primeira a roçar a coroa do Sol, a camada externa extremamente quente de nossa estrela-mãe. Mas por que foi necessário enfrentar tantas dificuldades técnicas para se aproximar tanto do Sol? Para compreender o propósito dessa missão, é importante analisar o que já sabemos sobre o Sol e nosso sistema estelar. O Sol é uma estrela da sequência principal, com cerca de 4,6 bilhões de anos de idade, classificado na classe espectral G2V, o que o torna uma típica anã amarela em equilíbrio. Sua temperatura superficial é de aproximadamente 5.800 Kelvin, equivalente a 5.530 graus Celsius, embora seja relevante mencionar que há regiões mais frias e mais quentes presentes em sua estrutura. As camadas internas da estrela e sua coroa externa são extremamente escaldantes, atingindo temperaturas de milhões de graus, mas, curiosamente, essas altas temperaturas mal contribuem para a radiação visível. O diâmetro médio do Sol é de cerca de 1,4 milhão de quilômetros, aproximadamente 109 vezes maior que o da Terra, e sua massa atinge a marca impressionante de 2 vezes 10 elevado a 30 kg. Portanto, a sonda Parker teve que se aproximar tanto da estrela para explorar áreas onde tudo se transforma em cinzas, o que nos proporcionará uma compreensão mais profunda do nosso Sol e do sistema estelar em que vivemos. O Sol é verdadeiramente impressionante. Com uma massa 333 mil vezes maior do que a da Terra, representa 99,9% da massa de todo o sistema solar. Embora o vejamos como uma pequena estrela, na realidade, é maior e mais brilhante do que cerca de 80% das estrelas em nossa galáxia. Com cerca de 92% do seu volume total, o hidrogênio é o principal componente do Sol. As reações termonucleares alimentadas por esse gás ocorrem no seu núcleo, onde a temperatura atinge incríveis valores. Conforme o hidrogênio se funde em hélio, enormes quantidades de energia são liberadas, e o hélio representa aproximadamente 7% do volume e 25% da massa total do Sol. Além do hélio, o Sol contém outros elementos, como carbono, oxigênio, nitrogênio e ferro, embora sua porcentagem seja relativamente insignificante. O Sol possui uma estrutura elaborada, formada por diversas camadas com propriedades distintas. Em seu centro, encontra-se um núcleo maciço, representando cerca de 25% de seu tamanho total. Nessa região, a temperatura atinge incríveis 14 milhões de Kelvin, e cada metro cúbico de material pesa aproximadamente 150 toneladas. É nesse núcleo que as reações termonucleares fornecem energia para a estrela, gerando uma luminosidade de aproximadamente 4,26 milhões de toneladas de matéria estelar convertidas em luz a cada segundo. Em torno do núcleo, existe a chamada zona de radiação, que se estende até cerca de 0,7 vezes o raio do Sol. Nessa região, a densidade da matéria é muito alta para permitir uma completa mistura, mas é responsável por transportar calor para as camadas superiores da estrela. Partículas de plasma estelar continuamente absorvem e irradiam fótons nessa área. Através de modelagem matemática, podemos observar que a temperatura nesta parte da estrela sofre uma mudança drástica, variando de 7 milhões de Kelvin em sua profundidade para 2 milhões de Kelvin na fronteira externa.
Estimativas revelam que um quantum de luz produzido pelo núcleo pode permanecer na zona de radiação por cerca de 10.000 a 170.000 anos antes de passar para a próxima camada do Sol. A camada acima da zona de radiação, conhecida como zona de convecção, forma a camada mais externa do Sol e possui uma densidade comparativamente maior. Nessa zona de convecção, a matéria estelar é mais rarefeita e mutável, criando enormes vórtices que transportam o plasma quente das regiões mais profundas para a superfície da estrela. Ao mesmo tempo, as massas de plasma ligeiramente arrefecidas das zonas mais periféricas descem. Essas células de convecção permanecem estáveis por cerca de 10 a 15 minutos antes de serem destruídas, dando origem a novos vórtices novamente. Esse movimento contínuo de massa cria um campo magnético que permeia toda a parte interna do sistema solar. Além disso, o Sol é cercado por uma atmosfera composta por várias camadas com uma estrutura elaborada. A mais baixa dessas camadas é chamada de fotosfera, que é a área responsável por emitir a maior parte da luz visível da estrela. Portanto, quando observamos o Sol, é a fotosfera que estamos vendo de fato. A espessura da atmosfera solar varia de 100 a 400 km, com temperaturas flutuando entre 6.600 e 400 Kelvin, 6.330 a 4.130 graus Celsius. Acima dela, encontra-se a cromosfera, uma área mais rarefeita, com cerca de 2.000 km de espessura. Essa região é extremamente quente, com a temperatura oscilando entre 4.000 e 20.000 Kelvin. A cromosfera pode ser observada da Terra durante um eclipse solar total ou com o uso de equipamentos especiais. Sua borda externa é coberta por jatos ativos de gás quente, que jorram impressionantes 5 a 10 mil quilômetros de altura. A camada mais alta da atmosfera solar é conhecida como coroa, consistindo de proeminências gigantes e emissões que podem chegar a 1 milhão de quilômetros de tamanho. A matéria na coroa é notavelmente rarefeita e incrivelmente quente, com temperatura média de 1 a 2 milhões de Kelvin e picos de 20 milhões de Kelvin. A sonda Parker ocasionalmente atravessa essa região, mergulhando cada vez mais fundo no abismo ardente. Os cálculos do fluxo de energia liberado pela fotosfera mostram que ele é insuficiente para aquecer a cromosfera e coroa a essas temperaturas incompreensíveis. Isso indica que há fenômenos físicos ocultos no Sol que ainda não descobrimos e que adicionam calor às camadas superiores. Existem várias hipóteses científicas que tentam explicar esse paradoxo térmico. De acordo com uma delas, a cromosfera e a coroa ganham energia adicional dispersando ondas de choque magnéticas. Outra suposição explica isso como um efeito da aceleração de partículas carregadas no excepcionalmente poderoso campo magnético da estrela. A sonda solar Parker foi especialmente concebida para investigar os fenômenos e processos obscuros nas camadas superiores da atmosfera do Sol. Faz parte do projeto da NASA conhecido como Parker Solar Probe, lançado em 2009. 9 anos após o lançamento, em 12 de agosto de 2018, a Parker decolou da superfície da Terra em uma jornada só de ida em direção ao Sol para cumprir sua missão. Antes de alcançar essa distância tão impressionante, a sonda teve que executar uma série de manobras para entrar na órbita desejada, utilizando a gravidade de Vênus. Gradualmente, a Parker ajustou sua trajetória, aproximando-se cada vez mais da bola de fogo escaldante no centro do nosso sistema. Preparada para resistir ao calor extremo da estrela, a sonda foi equipada com um escudo térmico e todo o seu equipamento foi projetado tendo em vista as condições extremas que enfrentaria. Além disso, a órbita calculada da Parker foi planejada para aproximá-la rapidamente do Sol por um tempo relativamente curto. Depois disso, a sonda Recway tem a chance de liberar calor para o espaço, aliviando os efeitos da exposição térmica. A principal tarefa da sonda é estudar a estrutura e dinâmica do campo magnético nas proximidades imediatas do Sol. Parker também deve avaliar o fluxo de energia emitido pela estrela, capturar partículas do vento estelar e registrar processos na coroa do Sol, semelhantes a ondas. Além disso, a sonda realizou missões secundárias, capturando fotos de Vênus e do cometa Neowise enquanto se aproximava de nossa estrela-mãe.
Para cumprir essa missão com sucesso, a sonda está equipada com uma ampla gama de instrumentos científicos, incluindo câmeras fotográficas, magnetometros, detectores de partículas, radiação e ondas de rádio. Entretanto, essa missão apresenta vários desafios. Além das temperaturas críticas, os instrumentos de medição são expostos a um fluxo extremamente poderoso de radiação de ionização do Sol. O forte ruído de micro-ondas criado pelo Sol também dificulta a transmissão dos dados coletados pela sonda para a Terra. Até fevereiro de 2022, a sonda Parker continuará sua missão, passando pela coroa do Sol novamente para coletar mais dados. Até 2024, a distância entre a sonda e a superfície do Sol encolherá para um mínimo de apenas 6,5 milhões de quilômetros. Estimativas indicam que, durante seu periélio, o escudo solar da sonda pode aquecer até 1.370 graus Celsius, 3 vezes mais quente que o lado ensolarado de Mercúrio e apenas ligeiramente inferior à temperatura de fusão do ferro. A sonda está atualmente viajando a uma velocidade de 163 km por segundo em seu periélio, mas eventualmente acelerará para 200 km por segundo, tornando-se o objeto espacial feito pelo homem mais rápido até o momento. A expectativa de vida da sonda não é muito longa. Ao chegar ao ponto mais próximo possível do Sol, a Parker realizará várias órbitas ao seu redor, o que deve levar cerca de 1 ano. Durante esse período, a sonda continuará a perder velocidade, e os instrumentos científicos a bordo estarão expostos a temperaturas extremas e poderosa radiação. Eventualmente, todos eles ficarão inoperantes, e a própria sonda mergulhará nas profundezas escaldantes do Sol, sendo engolida por um oceano insondável de plasma ardente. Antes que isso aconteça, Parker enviará grandes quantidades de dados valiosos de volta à Terra, ajudando-nos a dar mais um passo na exploração espacial. Isso demonstra o poderoso impacto da missão Parker, que não terá sido em vão. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Quero agradecer a todos pelo apoio e por fazerem parte desta jornada. Seus comentários e feedback são muito importantes para mim, então não hesite em deixá-los abaixo. Estou sempre em busca de novas ideias e sugestões para os próximos vídeos. Lembre-se de que a aventura não acaba por aqui. Continue explorando, aprendendo e buscando conhecimento. O universo é vasto e cheio de maravilhas. Estou empolgado para compartilhar mais descobertas e histórias fascinantes com vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem, se cuidem e nunca parem de sonhar grande. Juntos, vamos desbravar os mistérios do mundo ao nosso redor. Obrigado por fazerem parte dessa jornada incrível. Até breve.